ele sempre esteve ali. Nos momentos bons, nos ruins, nos mais comuns e também nos mais importantes. Sempre. A sombra sempre ao lado, mas nunca no centro. Rafael era aquele tipo raro de pessoa que ama em silêncio, com a intensidade de um furacão, mas com a delicadeza de uma brisa. Desde o dia em que conheceu Isabela, ainda no ensino médio, soube, sem entender como ou porquê, que aquela menina sorridente e leve seria a razão de muitas das suas alegrias, e também da sua maior dor. Naquela época, eles eram apenas adolescentes tentando entender o mundo e a si mesmos. Isabela era o tipo de garota que todos notavam ao entrar em uma sala, não apenas pela beleza, mas pelo brilho. Ela iluminava o ambiente com a sua presença. Era espontânea, divertida, cheia de vida. Já Rafael era mais quieto, observador, daqueles que notam os pequenos detalhes. Ele a notou antes mesmo de saber o nome dela. Reparou no jeito como ela mexia nos cabelos quando ria, no modo como ela se preocupava com os outros, até com desconhecidos. E, quando ela o notou de volta, ele sentiu que sua vida mudaria para sempre. A amizade deles começou de forma natural, como se já se conhecessem há muito tempo. Riam das mesmas coisas, gostavam das mesmas músicas, passavam horas conversando sobre sonhos, planos, medos. Rafael sentia que com Isabela podia ser ele mesmo, sem precisar se esconder. E ela parecia confiar nele como confiava em poucos. Eles eram, como diziam os outros, inseparáveis. Com o tempo, os sentimentos de Rafael foram crescendo, e não era difícil perceber por quê. Isabela era tudo o que ele mais admirava em uma pessoa, mas ele nunca teve coragem de dizer nada. Sempre achava que aquele não era o momento certo. Sempre pensava que poderia estragar a amizade. E no fundo, tinha medo. Medo de perdê-la, medo de ouvi-la dizer que não sentia o mesmo. Então ele silenciava, até que, no último ano do ensino médio, Isabela começou a namorar Caio. Rafael não gostava dele. Achava arrogante. Mas, por fora, Rafael sorriu. Disse que estava feliz por ela, que torcia pelo casal, que só queria vê-la bem. E ela acreditou, porque Rafael era bom em esconder suas dores. Era bom em ser forte por fora, mesmo quando estava em pedaços por dentro. Ele continuou sendo o melhor amigo. Continuou presente. Continuou ouvindo, apoiando, aconselhando. E continuou amando. Em silêncio. O namoro de Isabela com Caio durou 2 anos. Terminou de forma dolorosa, e Rafael estava lá. Foi ele quem a ouviu chorar, quem a segurou nos braços, quem levou sorvete e cobertor para ver filme com ela quando ela só queria esquecer. E por um momento ele pensou em falar. Pensou que talvez aquele fosse o momento certo, mas não falou, porque ela ainda estava ferida, porque ela ainda olhava para o passado com saudade, porque ele queria que ela estivesse pronta, e ela não estava. Então, mais uma vez ele silenciou, os anos passaram, Isabela namorou outras pessoas, teve relacionamentos curtos e intensos, viveu fases boas e ruins. Rafael estava lá em todas elas, como um anjo da guarda disfarçado de amigo, sempre ajudando, sempre ouvindo, sempre cuidando, sempre amando em segredo. Até que em dias, Isabela conheceu Eduardo, e dessa vez, era diferente. Eduardo era um homem maduro, bem-sucedido, gentil. Ele parecia realmente amar Isabela. Isso ficou claro para Rafael desde o início. Ele viu no olhar dela algo que não via há muito tempo. Segurança. Isabela se sentia segura com Eduardo, e Rafael sabia o que aquilo significava. Mesmo com o coração apertado, ele se manteve firme. Foi o primeiro a parabenizá-la quando ela contou que estava apaixonada. Sorriu. Mesmo que por dentro sentisse que estava perdendo a última chance de algum dia ser mais do que apenas o melhor amigo. O relacionamento evoluiu rápido. Em menos de 2 anos, Isabela e Eduardo estavam noivas. Planejaram um casamento simples, mas cheio de significado. E é claro que Rafael foi convidado para ser padrinho. Ela nem cogitou outra pessoa. Disse que ele sempre esteve ao lado dela, em todos os momentos importantes, e que não podia ser diferente naquele dia. Rafael aceitou, sorriu, fingiu que estava tudo bem. E quando o grande dia chegou, ele vestiu terno, foi até a igreja, e segurou a emoção como pôde. Quando viu Isabela entrando de vestido branco, deslumbrante, com os olhos cheios de brilho e felicidade, ele sentiu o coração se partir em 1000 pedaços, mas continuou sorrindo, porque amar, de verdade, é querer ver o outro feliz, mesmo que essa felicidade não te inclua. Depois do casamento, as coisas mudaram um pouco. Isabela continuava amiga de Rafael, mas agora havia uma nova prioridade em sua vida. Eduardo era um bom marido, presente, e Rafael, por mais difícil que fosse, respeitou o espaço. Continuou sendo presente. Continuou amando, mas em silêncio. Os anos foram passando, Isabela teve filhos. Rafael acompanhou tudo de longe. Mandava presente,
perguntava como estavam, às vezes aparecia para almoços de domingo, sempre com um sorriso no rosto, sempre escondendo tudo o que sentia. Até que um dia, o inesperado aconteceu. Eduardo morreu. Foi um acidente. Um motorista embriagado atravessou o sinal vermelho e atingiu o carro de Eduardo em cheio. Isabela ficou devastada. Rafael correu para o lado dela sem pensar duas vezes. E pela primeira vez, em muito tempo, ele a viu despedaçada. Os olhos dela não brilhavam mais. O sorriso desapareceu. Ela chorava como uma criança. E Rafael segurava a dor dela como se fosse dele. Durante meses, ele esteve presente, ajudava com as crianças, fazia compras, cuidava de pequenas coisas, para que Isabela não se sentisse sozinha. E a poucas, ela começou a sorrir de novo, não como antes, mas de um jeito novo, mais maduro, mais contido, e Rafael, mesmo sem esperar nada, sentiu algo diferente no ar. Uma tarde, depois de um dia difícil, Isabela olhou nos olhos dele e disse que não sabia o que faria sem ele. Disse que nunca conheceu alguém tão leal, tão presente, tão bom, e pela primeira vez, tocou a mão dele de um jeito diferente. Não foi amizade, foi algo mais. Mas Rafael não se iludiu. Sabia que ela estava frágil, carente, confusa, e mais uma vez, ele silenciou. Mas o destino às vezes cansa de ver corações sofrendo.